Começando mais um vídeo aqui no canal do Vídeo Geografia. Hoje vamos programar o código de uma zona de dano. Isso vai fazer com que o personagem diminua sua barra de vida no jogo, enquanto ele permanecer nessa área. Também vamos criar um temporizador de invencibilidade para isso. Está curioso sobre como vamos fazer isso? Então vamos começar. Mas antes, eu vou deixar aqui a apostila do jogo. Nós podemos acessar aqui a apostila do jogo, aqui nessa área aqui, e você pode clicar aqui na apostila e seguir também o curso. Aqui tem as artes do jogo, e você clica na apostila e segue o curso aqui, também com tudo documentado, com todas as imagens, os códigos. Você também pode seguir por aqui. Então vamos lá para a Unity. Eu já estou aqui com a minha Unity aberta, como sempre. Vamos testar antes como que a gente fez na aula passada para programar, para verificar o nível de vida antes de coletar um objeto. Então nós estamos aqui com a vida aqui, nós temos a vida número 2, 3, 4, 5. Ok, agora não preciso mais de vida, então não vou coletar mais, ó. Ele não coleta mais. Então, estou aqui. Então, essa vai ser nossa aula número 11, programando uma zona de dano. E nessa aula, vamos sair aqui do Play Mode, é a última aula do nosso módulo Sistema de Vida. Depois, nós vamos entrar no modo onde a gente vai colocar uma barra de vida nesse canto aqui, ó, esquerdo. Vamos colocar uma barra de vida e visualizar essa vida. Também temos que colocar animações no personagem, sons, tem bastante coisa ainda pela frente. Então, a primeira coisa, vamos lá no código. Vamos abrir o nosso código aqui. Eu já estou aqui com o meu código aberto. Esse código aqui, relembrando, ele é uma função nativa da Unity. Esse onTriggerEnter, você fica na zona de gatilho. Quando você entra na zona de gatilho, ele tem um parâmetro que é o collider. Com isso, nós definimos aqui uma variável que tem um nome do script do jogador. Então, essa variável aqui vai receber o próprio script, e com isso nós podemos acessar as variáveis públicas ou propriedades que estão lá no outro script. No caso aqui, quando esse objeto aqui tocar o jogador, ele vai chamar a função mudar vida e vai acrescentar 1. Vai acrescentar 1 aqui. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o nosso código melhor aqui. Não posso colocar esse número cru aqui, esse número 1. Então, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos criar uma nova variável aqui, pública. Por que pública? Porque dessa forma a gente pode mudá-la. A gente pode mudá-la lá no inspector da Unity. E aí, diferentes objetos coletáveis podem acrescentar diferentes números na vida, né, do personagem. Então, por exemplo, nós podemos substituir aqui public int, que é um inteiro, e vamos colocar aqui um nome desse objeto aqui. Vamos colocar valor coletável. Valor coletável. Tudo bem. E pronto. E agora a gente substitui aqui esse como valor coletável. E se a gente voltar para a Unity, a gente vai esperar compilar. E agora a gente vai ter uma nova variável aqui. Nova variável onde? Nesse objeto que possui o script objeto coletável, que no caso são esses QIs aqui. Agora ele tem um valor, ó. Eu posso colocar aqui 1, eu posso colocar 1, eu posso colocar 2 também, aí ele vai dar 2 de vida para o jogador. Eu posso colocar 1 nesse e no outro colocar 2. Então, mas se eu fizer isso e dar um overwrite, todos vão ter 1. Vou aplicar aqui, ó. Todos os coletáveis agora tem 1. Mas eu posso individualmente aqui, nesse último aqui, colocar 2, por exemplo. Mas aí eu não posso apertar o overwrite, senão ele vai sobrescrever e vai colocar 2 em todos. Ok.
Feito isso, nós devemos fazer o seguinte, vamos voltar para o código. Fizemos essa alteração, depois nós temos que fazer essa alteração em outro código que vai ser na área de dano. Vamos voltar aqui para o controle do jogador. Nós temos nossas variáveis, nós fizemos nossa propriedade na aula passada, mas lembra que agora a vida atual é igual a 1. Nós não queremos isso mais. Nós queremos deixar a vida atual igual ao valor da vida máxima. Então a gente vai tirar esse 1 daqui, e vamos, que era só um teste que a gente estava fazendo, e nós vamos retomar aqui e tirar o comentário. Para tirar o comentário, eu aperto Ctrl, ponto e vírgula. Ele volta aqui. Se eu quiser fazer um comentário de novo, Ctrl, ponto e vírgula de novo. Aí eu retorno apertando a mesma coisa. Tudo bem, agora a gente está dizendo para o jogo, na função Start, que quando o jogo começar, o personagem terá a sua vida atual igualada à vida máxima, que no caso é 5, né, que a gente colocou. Tudo bem. Isso é importante, o jogador já vai preparado, já vai com 5 de vida, com o valor máximo. E agora a gente vai criar uma zona de dano. Como é que vai funcionar isso? Bom, o jogo ainda não tem muitos desafios, a gente tem que colocar uns desafios. Essa zona ou área de dano no jogo quer dizer o seguinte, quando o personagem entrar nesse objeto, nessa área, a vida dele vai diminuir. É tipo aqueles lugares perigosos, onde você entra e aí que você precisa evitar, senão você perde dano. Nós podemos tirar isso daqui também, comentar, porque isso foi um teste, né? Quando apertar P, retira a vida. Nós não vamos utilizar mais. Então, como que a gente faz essa zona de dano? Bom, para fazer essa zona de dano, a gente vai criar um novo objeto e a gente vai dar o nome de zona de dano. Vamos voltar para a Unity. Esse novo objeto aqui, eu acho que nós já criamos aqui, ó. Nós temos essa área aqui, nós temos esse objeto aqui, que ele é, vamos mudar o nome dele aqui para zona de dano, zona dano. É um objeto que nós temos aqui em forma de draw mode, um tile, só que ele não tem ainda nenhum box collider, nada, ele só é um objeto. Vou deixar ele ali mesmo. Quando o pato passar por ele, quando o pato passa por ele agora, nesse momento não acontece nada. A gente precisa dar um nome para esse personagem. Ó, não acontece nada. Mas agora a gente vai programar para que aconteça. Então primeiro passo, criar o objeto, já está criado. Pode ser esse objeto ou outro qualquer. Vamos dar o nome aqui vamos abrir uma outra objeto vazio e dar o nome de objetos dano. E aí a gente joga essa zona de dano dentro desses objetos dano. Ok. Então, vamos criar o objeto, já criamos. E vamos ver agora como que a gente vai programar isso. Bom, a gente precisa escrever um pedacinho de código, ou seja, um script, que vai fazer a vida do personagem diminuir quando ele estiver dentro dessa área. Então vamos criar um script aqui na nossa pasta Assets, nossa pasta aqui, ó, Assets e Scripts Pato. Vamos abrir essa pasta, tem 2 scripts, vamos criar mais um, botão direito, Create, C# Script, vamos dar o nome de área dano, ok, dá um Enter agora para abrir área dano. Inicialmente a gente não vai precisar dessas 2 funções, e o mais legal que a gente pode fazer, a gente pode copiar o código do objeto coletável. A gente pode copiar todo esse código aqui e colocar nessa área de dano. Olha só. Só que a gente substitui aqui. A gente aperta F2 e coloca assim, valor dano. Aí já substitui aqui embaixo. Só que a vida do jogador para cá, ela não vai ser importante, né? Nós não temos que saber sobre a vida dele. Então a gente vai apagar essa parte da vida.
do jogador, é irrelevante para a funcionalidade dessa zona de dano. Então a gente só vai pegar o script, ver se o jogador existe e vai mudar a vida dele. No caso aqui a gente vai mudar a vida para -1, né? A gente precisa destruir a zona de dano? Não. Então a gente vai tirar essa função destroy, que é uma função da Unity. Então vamos voltar lá para o código, para a Unity, e vamos atribuir esse script que a gente acabou de criar para o objeto zona de dano. Então como que a gente faz isso? A gente clica no objeto zona de dano, a gente pode adicionar aqui o script. O script chama-se área dano e a gente pode apertar aqui, área dano. Então aqui área dano, ele colocou. Ele está pedindo o valor do dano. E eu vou colocar que o valor é -1, porque ele vai tirar -1 vida do jogador. Certo? Então agora nós precisamos fazer uma outra etapa. A gente tem que fazer com que esse objeto, zona de dano, ele tenha a colisão. E lembra-se como que a gente faz para ter colisão? Isso aí, a gente coloca um Box Collider 2D. E coloca aqui como trigger, porque ele vai ser um gatilho, senão ele fica um objeto sólido, né? Então, vamos aqui clicar em editar o collider. E está pequeno aqui, ó, verde. Mas vamos expandir esse collider para todo o objeto. Assim, quando o personagem entrar aqui, vai sofrer dano. Ok. Já está feito também essa segunda parte. Vamos substituir então esse número para a variável que a gente já fez. A gente pode colocar -1 aqui na variável, ou então se a gente quiser uma zona de dano mais leve, uma zona de dano mais drástica, assim, que acaba com a vida do jogador em poucos segundos, a gente pode colocar -3, -5, sei lá. E a gente já fez isso. Agora a gente tem que melhorar essa zona de dano. Então, no entanto, se o jogador entrar aqui, o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer com a vida do jogador. Vamos dar um play. Vamos dar um play aqui. E vida máxima. E vamos olhar o console aqui. Se ele entrar na zona de dano, ele perdeu um na vida, né? Aí se ele entrar de novo, ele já perdeu tudo. Ele perdeu tudo. 3, 2, 1 e 0. Então, se ele tem que ficar entrando na zona de dano, ele vai perdendo vida. Tá, tudo bem. Essa funcionalidade até pode funcionar, porém, não é muito desafiador assim, né? A gente tem que criar uma zona de dano contínua, ou seja, uma zona de dano que vai causar dano enquanto o personagem permanecer dentro dessa área, estiver dentro desse colisor aqui, desse objeto. Então vamos voltar para o código da área de dano e vamos fazer o seguinte. Essa função aqui, onTriggerEnter, e tem uma função na Unity também que é onTriggerStay. Então a gente coloca aqui onTriggerStay 2D. onTriggerStay 2D. Opa, errei aqui. É trigger. onTriggerStay. onTriggerStay é chamado a cada frame, né? Lembra-se que o jogo roda várias vezes por segundo, 60 vezes por segundo. Em cada frame que o game objeto, que tem um componente, um corpo rígido, um rigid body, cada vez que ele entra dentro do colisor, ele vai ser chamado, né? Qualquer coisa que no caso aqui é a função. Então, não só apenas quando ele entra, mas quando ele permanece nessa área. Então, se a gente só mudando isso aqui, colocando onTriggerStay, stay significa permanecer, só essa pequena mudança vai fazer com que a função seja chamada enquanto o jogador estiver lá dentro, e não só uma vez. A gente viu que a gente tem que entrar e sair, entrar
depois voltar na zona de dano para sofrer o dano. Mas mudando aqui, a gente permanecendo na zona de dano, ele vai sofrer ali. Só que, olha só o que vai acontecer. Vamos voltar lá na Unity e reparar aqui na vida do jogador. Vamos reparar aqui na aba console. Vai criar uma situação complicada aqui. Então, nós estamos no pato, ele vai entrar e ele já perdeu tudo. E ele já perdeu toda a vida que ele tinha. O 5 foi para 0 em menos de 1 segundo. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. Nós temos que fazer o seguinte, né? O personagem está chegando a 0 de vida em menos de 1 segundo. Na verdade, em 5 quadros, né? Para ser preciso. Se a vida tá 5, né? Você pode colocar, sei lá, 100 de vida. Então, quando a gente entra nessa área de dano aqui, zona de dano, o personagem já perde tudo. E às vezes também não pode não perder, porque o rigid body do jogador, né, ele está no modo, não no modo ativo, né, nunca dormir, ele está no modo em que ele fica aqui, ó, dormindo aqui, ó. Então, ele está no modo de detecção. Ele está no modo de detecção aqui, sleeping mode, né? Então a gente tem que alterar essa parte e colocar never sleep para não dar problema. Never sleep. Por padrão, o sistema de física da Unity calcula as colisões para um game objeto que tem um rigid body, no caso o personagem. Ele calcula um componente quando esse game objeto para de se mover, né? Também ele para de calcular, é óbvio, né? Para assim ele economizar, otimizar os recursos e evitar cálculos desperdiçados. No entanto, para que essa zona de dano funcione corretamente, a gente também tem que fazer com que esse cálculo aconteça mesmo quando o personagem estiver parado, né? Parado. Então vamos ver aqui, ó. Zona de dano, ok, e personagem, ok. Vamos salvar aqui o jogo, é sempre bom, né? Salvar o jogo. Então nós temos um problema aí, o tempo que o jogador permanece lá. A gente tem que criar um estado que ele fica invencível, né? Um temporizador de invencibilidade. Então a gente tem que adicionar um tempo de proteção após o dano. E é isso que nós vamos programar agora. Então, mesmo que a vida do jogador é perdida quase imediatamente, mas se a gente quiser configurar, a gente tem que escrever um código para o jogador superar isso. Existem, claro, diversas maneiras de fazer isso. Então a gente vai fazer o que um jogador fique invencível após receber um dano por um breve período de recuperação. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos voltar para o código e vamos lá no controle jogador. E vamos precisar de algumas variáveis aqui. Vamos colocar aqui, comentar, barra invertida, né? Barra invertida é essa, barra normal, 2 barras. E a gente vai abrir uma seção aqui no código. Vai colocar variáveis relacionadas à invencibilidade temporária do jogador. Que nome grande. Então vamos pensar juntos aqui. A gente vai precisar de 3 variáveis. 3 variáveis básicas. Uma que vai medir o tempo que ele vai ter essa invencibilidade, então o tempo que ele vai ficar invencível, que ele não pode sofrer dano, por exemplo, 2 segundos. A gente vai deixar ela pública para que a gente possa ajustar no inspector o tempo que a gente quiser. Então vamos escrever aqui public float, vai ser um float que pode ser quebrada, né? 1.5, 2.1. Vamos dar o nome de tempo de
invencibilidade. Ou não, tempo invencível. E vamos colocar aqui o valor de 2. 2.0 f, porque é float. A gente vai precisar de uma variável, pode ser privada, que não vai precisar mostrar lá, do tipo booleana. Talvez, acho que é a primeira que a gente já tenha criado. A variável tipo booleana, ela só pode ser verdadeira ou falsa. Ela é uma abreviação de boolean, homenagem ao matemático booleano, que criou, né, esse booleano. Então, vamos colocar aqui, está invencível. Está invencível. Quando começa assim, sem dizer nada, é a mesma coisa que colocar assim, igual a false. Então, ela começa falso. O jogador não está invencível. Vamos criar uma outra variável privada, onde vai ser o tempo de espera para o dano. O tempo que ele vai esperar para o dano. Então, vamos lá. Essa variável tempo invencível, ela controla quanto tempo o personagem permanece invencível, claro, após receber o dano, e é medido em segundos. E essa variável também é pública, como eu disse, a gente pode ajustar lá no inspector da Unity, para um valor que a gente queira, né? A variável booleana está invencível, ela armazena se o personagem está atualmente invencível ou não. Ela inicia como falso e, sendo assim, o jogador não está invencível e pode sofrer dano. E já a variável float tempo espera dano, ela armazena quanto tempo falta até que o personagem não esteja mais invencível e possa receber dano. Então nós temos que trabalhar com essas variáveis aqui na função mudar vida. Eu posso apagar isso aqui, esse comentário não vai ser mais utilizado, mas já temos uma linha aqui. E aqui no início da função mudar vida, que é a função que altera a vida atual do personagem, baseado nesse parâmetro aqui, quantidade, no início dessa função a gente tem que colocar algumas condições, né? Uma estrutura condicional. Então nós sabemos como é que faz. If se a quantidade, que é o parâmetro, for menor que 0, ou seja, se ele for menos 1, no caso ali que a gente quer tirar a vida do personagem, então vamos abrir aqui as chaves, vai acontecer alguma coisa. Mas a gente também tem que colocar um if aninhado aqui. Se além de a quantidade for menor que 1, e se também, se está invencível, for igual a true, a verdadeiro, a gente pode aqui fechar e abrir outras chaves. Eu posso deixar assim, está verdadeiro, ou posso deixar somente está invencível, que já vai saber que é verdadeiro. Ela começa como falso, mas se ela for verdadeira, aí eu chamo aqui um comando chamado return, que esse comando aqui não faz nada. Ele barra o código, né? Ele para o código, para o jogador não sofrer mais dano. Aí depois dessas chaves aqui, se ele não estiver invencível, a gente coloca que ele vai estar invencível, coloca a variável como true. E também a gente vai pegar o tempo de espera do dano e vai igualar com o tempo de invencibilidade, por exemplo, 2 que a gente colocou. Então vamos explicar aqui um pouco esse código. Então a condição para que aconteça isso é quando a variável quantidade tem um valor abaixo de 0. Então o valor abaixo de 0 indica que nós queremos que a vida do personagem seja diminuída. Por isso que a gente coloca lá função -1, ou então agora a gente colocou uma variável no inspector, variável dano. Essa declaração aninhada, ela sai da função mudar vida se o personagem
já estiver invencível. Se ele já estiver invencível, não faz nada. Não faz nada. E aí depois muda essa instrução aqui, muda para true. Lembrando que o jogador somente sofrerá dano quando essa variável está invencível for falsa. Mas quando a gente vai mudar ela para falsa? Calma, já vamos mudar. E a terceira instrução aqui define o tempo espera dano, o temporizador, né, de recuperação, ele volta para o valor atual. Como que a gente vai mudar isso então? Vamos vir aqui no update e aqui em cima a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar uma instrução aqui também. Então ele começa como falso, né? Então a gente vai colocar assim: se está invencível, for verdadeira, faça alguma coisa. Então o que a gente vai fazer? Se ele está invencível, for verdadeira, o tempo de espera do dano ele vai decair. Ele vai ser menor que o delta time, que é o reloginho aqui da Unity, né? Então ele vai sofrer, ele vai diminuir de 2 para 1 até 0. Beleza. Aí se ele for para 0, a gente tem que fazer uma outra condição. Se o tempo de espera do dano for menor do que 0, porque ele decaiu, né? Ele for menor que 0, a gente coloca a variável está invencível como falsa. Então vamos lá. O bloco aqui a gente tem que certificar que está dentro do update e dentro das chaves e tudo mais. Então vamos resumir o que o código faz. Primeiro, ele verifica se o jogador está atualmente invencível, se isso aqui é verdadeiro. Lembra, ele começa como falso, mas ele muda lá na função lá embaixo para verdadeiro. Se o jogador estiver invencível, ou seja, for verdadeiro, ele diminui o tempo de espera ao longo do tempo, diminuindo aqui através do time.deltaTime. Quando o tempo de espera chegar a 0, for menor aqui, ó, menor que 0, não precisa ser igual, menor que 0, ele não vai mais estar invencível. Então, isso vai permitir que o jogador receba dano. Por isso que a variável volta para falso. Então, aqui, na função mudar vida, a quantidade é -1. Se está invencível, não faz nada. Se não, aqui que está o segredo. Ó. Se é -1 e ele ainda não está invencível, ele sofre o dano e a variável volta para ser invencível. Aí o tempo de espera se iguala. Aqui, se ele está invencível, como ele sofreu dano, ele está invencível. Aí o tempo de espera do dano vai ser diminuído. Quando ele chegar a 0, a variável volta a ser falso, permitindo um novo dano. Porque agora a variável permite um novo dano, porque ela é falsa, daí volta a ser verdadeira, o tempo de espera se iguala novamente, aí depois é verdadeiro, o tempo de espera é diminuído, se iguala a 0 e volta a ser falso. E assim fica repetidamente. Vamos testar ela no código para ver como é que tá? Vamos voltar ela lá para a Unity. Vamos testar aqui. Para a gente encerrar, que o vídeo já está ficando longo. Vamos prestar atenção aqui no console. Vamos entrar aqui. 4, 3, 2, 1. A cada 2 segundos ele tira o dano, tira a vida, 0. Não tem como mais tirar nada. E ele já está morto. O pato morreu. Então, o tempo de invencibilidade aqui ficou aqui no pato, ó, tempo de invencível. A gente pode trocar esse para tempo de invencibilidade, né? É melhor esse nome. Então, a gente pode clicar aqui na controle do jogador, F2, e tempo de invencibilidade. E ele troca em todas as
em todas as áreas do código. Voltamos aqui para Unity, a gente pode colocar aqui o tempo de invencibilidade como você quiser, acho que 2 está bom. E a gente pode colocar mais ou menos e tudo mais. Agora, vamos encerrar aqui o vídeo. Se você quiser deixar o jogo mais interessante, você pode experimentar algumas ideias. Você pode posicionar outras zonas de dano, você pode duplicar isso aqui e pode mexer e pode colocar outras áreas de dano, outros objetos também. Você pode criar uma zona de perigo super forte que tira muita energia de uma vez, ou uma zona de cura, olha só que interessante, onde o personagem pode recuperar um pouco de energia ao passar por ela. São ideias, né? Ideias para deixar o jogo melhor. Então, na próxima aula, nós vamos aprender como criar um mostrador na tela. Vamos criar um mostrador aqui e visualizar como é que vai ser a barra de vida do jogador, para a gente acompanhar, né? E se você gostou desse sistema de dano, desse sistema de invencibilidade do jogador, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos os vídeos aqui do canal do Vídeo Geografia. Até a próxima, tchau!